Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês ou não? Como é que está tudo? Depois desse Natal, depois dessas reuniões de família, porque normalmente neste tempo é de reunião e de amor e de paz e de tudo. E isso tudo transforma-se em amor. E isso é o que nós queremos para toda a gente. E sim, estamos perto do ano novo, mas não poderia deixar de faltar um videozinho de pinceladas de amor. Tiririri. Então, meus amores, antes de começar, não se esqueçam de dar um gosto, subscrever o canal e, claro, ir a ver as minhas outras redes sociais. Vou-vos contar que, da próxima vez que me virem fazer pinceladas de amor, vai haver outro livro. Tiriri. E uma surpresa. Tururururu, tururururu. Qual será? Qual será? Não sei. Talvez no próximo vídeo a seguir a este, talvez já haja surpresa, não é só de pinceladas de amor. Talvez. Vamos lá ver. Então, vamos começar a maturidade psicológica e a gratidão. A ambivalência de comportamentos faz parte da natureza humana. Quer ver? Quantas vezes você desejou algo e não fez? Pensou e desistiu. Sabia que precisava tomar uma atitude, mas encontrou uma justificação para não seguir em diante? E quantos livros e vídeos você assistiu, concordou com o que estava sendo ensinado, percebeu a importância de implementação em sua vida, mas nada fez com isso? As pessoas simplesmente paralisam pelo medo da opinião alheia, de não serem aceitas, amadas e reconhecidas. No entanto, se você quer se livrar das amarras do ego, deve aprender em Confúcio. Haja com bondade, mas não espere gratidão. Os sentimentos nobres precisam ser livres de interesses imediatistas, da compensação, do aplauso ou da admiração dos outros. Não se esqueçam isso, a admiração fica para lá. Para conseguir esse grau de desprendimento, você necessita de treinamento, de exercício diário, ou a sua tendência será a conduta do distanciamento, da indiferença ou mesmo da ingratidão. Há uma tendência no ser humano de recordar-se dos insucessos, dos maus momentos, das coisas que não deram certo, das tristezas e das agressões sofridas em detrimento das inúmeras alegrias que também viveu, mas não são deixadas em segundo plano nos arquivos da memória. Esse comportamento produz indivíduos pessimistas, negativos, egocentrados e depressivos. Para mudar esse cenário é necessário aprender a ser grato. E ninguém nasce grato. Nem consegue a gratidão de um dia para a noite. Aprendemos a gratidão praticando. E o ideal é que esta aprendizagem se inicie na família, onde a efetividade manifesta-se com naturalidade. Como muitas vezes alguns núcleos familiares transformam-se em verdadeiros campos de batalha, nos quais cada um reage contra o outro, ou testa-o, passa longe do compromisso de semear os valores que contribuem para o crescimento pessoal de cada um dos seus membros, a gratidão possui um poder de tornar o mundo e as pessoas mais belas e mais preparadas para a vida. E ela vem acompanhada da ternura, que é o resultado da vivência de ações pautadas no amor, que estimula a simpatia e a generosidade. A ternura supõe a preocupação com o bem-estar do outro, buscando a melhor maneira de fazê-lo feliz, mantendo a comunicação assertiva e as demonstrações de afetividade.
Nem sempre, porém, o indivíduo é capaz de sentir gratidão ou ternura por inúmeros motivos. Infância infeliz, família grosseira e difícil, relacionamentos frustrados, solidão, complexo de inferioridade ou de superioridade, desenvolvendo mecanismos de autodefesa e fugas psicológicas lamentáveis. Cabe à educação, então, a grande tarefa de construir homens e mulheres melhores e mais sociáveis, dotados de amor e dignidade, tornando-os úteis à comunidade após transcenderem os limites do ego, admirando a consciência da importância dos valores éticos para viver em sociedade. A gratidão deve ser treinada a fim de ser vivenciada. É necessário que novos hábitos sejam fixados, substituindo aqueles negativos até transformarem-se em uma conduta natural. A história a seguir mostra o quanto uma educação pautada em bases doentias pode ser nociva para o ser humano. Um motorista de táxi percebeu que o cliente que acabara de deixar no aeroporto havia de se esquecido a sua pasta no banco traseiro do carro. Preocupado, parou no acostamento, examinou a pasta e encontrou-a lotada de documentos que pareciam importantes e de expressiva quantia de dinheiro. Imediatamente fez meia volta, acelerando, estacionou o veículo, correu até à terminal onde havia deixado o passageiro, na esperança de conseguir devolver a pasta. Na sua alegria, encontrou o distraído cliente que acabara de fazer check-in e parecia procurar a pasta entre as duas sacolas de compras que carregava nas mãos. Sorridente, entregou-lhe a maleta com todos os seus pertences. Sinceridade, o motorista não esperava nenhuma retribuição. Estava feliz pela oportunidade de fazer o bem. No entanto, o passageiro, agressivo e sensível, olhou com dureza, como que suspeitando que o motorista reteve a maleta intencionalmente. E depois se arrependeu por medo de ter acusado e condenado por furto. E sem dizer uma única palavra, saiu em disparada na direção da sala do embarque. O motorista experimentou um frio na coluna e uma estranha sensação de angústia. Pegou no carro e partiu em direção à cidade. E naquele trajeto, embora adorasse ouvir música, preferiu dar a voz aos seus pensamentos, falando com os seus botões sobre a indignação. Nunca mais devolverei qualquer coisa que fique no meu carro, por esquecimento de quem quer que seja, e porque sou honesto, não ficarei com os pertences alheios para mim, mas preferirei atirar no lixo do que voltar a entregar. Eu não desejava nada, nem mesmo reembolso da despesa com o combustível que gastei para fazer a devolução. Aquele mal educado estaria em maus lençóis porque nunca saberia onde procurar a sua pasta, uma vez que não notou o número da placa do meu carro. Fez uma pausa e concluiu. O pior foi aguentar aquele olhar severo de dignidade ferida, dando a entender que eu fui o responsável pelo seu esquecimento, ou ainda pior, que tive a intenção de lhe roubar a maleta. O motorista da história foi vítima da ingratidão, que indica que a sua ausência, atraso moral e perturbação emocional. Você deve conhecer casos de pessoas que são muito simpáticas com os estranhos, provavelmente com a intenção de conquistá-los, enquanto são extremamente grosseiras com aqueles com os quais convivem, talvez por reconhecerem e invejarem a sua superioridade. A gratidão origina-se da inveja daqueles que parecem apresentar recursos superiores aos seus. O indivíduo ingrato é grosseiro de propósito porque não podendo igualar-se, busca gerar perturbação e insegurança, a fim de minar a autoestima de quem se encontra na situação melhor. A ingratidão indica graves conflitos íntimos que aprisionam o ser humano, atormentando como foi o caso do passageiro do nosso táxi. E é a tarefa de cada um de nós ajudar a transformar essas heranças
doentias daqueles que nos cercam em experiências renovadoras, ao invés de desanimar de propósito, de sentir e de ajudar, receando os grossarias, os humanos negativos, passando a cuidar dos próprios interesses. Tenho uma atitude exemplar, ainda que o outro não o mereça, e isso me faz lembrar da história que as minhas alunas do curso de atendimento vivenciou e compartilhou com toda a turma. Foi o relato de uma história verídica que nunca mais saiu da minha memória. Vamos a ela? Sandra era uma recepcionista em uma clínica médica localizada num prédio onde existiam vários outros estabelecimentos comerciais. Para chegar ao local de trabalho todos os dias, no mesmo horário, precisava pegar o mesmo elevador e, talvez pela repetição do horário, tinha sempre como companhia uma mulher que deveria trabalhar alguns no andar de cima do seu. Educadamente, Sandra entrava no elevador, dirigia-se à mulher e dizia bom dia, mas não obtinha qualquer resposta. No início, desconfiou que a sua colega de elevador possuísse algum problema de audição. Então começou a acenar, além de dizer bom dia, e continuou sem resposta. Sandra relatou que já fazia 2 anos que essa história se repetia e ela continuava sem ser cumprimentada. Nesse momento de seu relato, Sandra foi interrompida por outro aluno no seu curso que perguntou: 2 anos sem resposta e você continua a cumprimentar todos os dias? Eu já teria mandado a mulher às favas há muito tempo. A Sandra respondeu: de jeito nenhum. Enquanto eu pegar o elevador com esta mulher, vou cumprimentá-la todos os dias. Eu posso saber qual é o motivo dessa insistência? Disse a aluna, e pelos silêncios dos demais alunos do curso de atendimento, imagino que eles também. Foi aí que Sandra deu a resposta que jamais esqueci, porque fez muito sentido para mim. Por uma questão de princípio, porque eu não vou permitir que a falta de educação daquela mulher se sobreponha à minha educação. O mal não afeta o bem, muito pelo contrário, o bem acaba funcionando como um poder antídoto. Perseverar na conduta correta, mesmo quando ultrajado ou desconsiderado, é o desafio das pessoas do bem, que têm como missão trabalhar em favor de uma nova mentalidade que se busca estabelecer entre todos num futuro próximo. E esse é o meu desejo. Contar com você no time que ajudará a transformar o mundo num lugar melhor para se viver. E para isso, você precisa de se libertar de qualquer mágoa ou ainda esteja emperrando a sua vida. Veja porque isso é tão importante no próximo capítulo. Obrigada por estarem aqui. Não se esqueçam de dar um gosto, subscrever o canal, por favor. E pronto, espero que tenham gostado do meu vídeo. Sim, foi um bocadinho longo. Não se esqueçam de ir às minhas outras redes sociais, dar um gosto, subscrever o canal e esperem por novidades. Um beijinho. Fui!